todos, como estamos? Hoje o nosso tema é relacionamentos amorosos, sexuais, confiança e as suas diversas possibilidades. Olha a Paula fazendo, que coisa linda, carinho no coração. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que esse relacionamento se começa a se construir. Aí eu fui buscar lá atrás, mas lá atrás mesmo, as bases biológicas da nossa construção dos nossos relacionamentos. Então, existe uma base biológica para isso? Existe. O ser humano ele é biologicamente social e ele é biologicamente gregário. O que é que significa ser gregário? Nós buscamos o tempo inteiro uma relação com o outro. Nós buscamos o tempo inteiro nos agregarmos juntos uns aos outros. Pronto. De onde é que veio isso? Quando o homem foi se tornando homem, ou seja, no processo de hominização, de evolução, em que o homem foi perdendo características, o Homo sapiens foi perdendo algumas características e foi ganhando outras e foi se tornando Homo sapiens sapiens, ou seja, uma das características é o polegar opositor, acho que a maioria se lembra, e a outra característica que é muito importante é o se tornar bípede, ou seja, o andar de forma ereta. Ok, e o que é que isso tem a ver com os relacionamentos? Mais do que vocês imaginam. O que é que acontece? O fato de nós nos tornarmos bípedes possibilitou duas coisas. A cópula frente a frente, ou seja, a cópula olhando um para a face do outro, a cópula romântica, papai e mamãe, digamos assim. Pronto. E o que é que acontece? Ao mesmo tempo que tornou essa cópula face a face possível, os nossos órgãos vitais estão desprotegidos a partir do momento em que nós nos estamos eretos. Então, o nosso tórax está desprotegido, que é onde está o nosso coração. E o nosso ventre está desprotegido, que é onde está o nosso estômago. São órgãos vitais. Então, nós estamos expostos e nós precisamos um pouco do outro para nos proteger. Parte do nosso instinto biológico em busca do outro é isso. E na relação sexual frente a frente, nós nos tornamos expostos a um possível ataque. Então, a relação sexual passou também a ser uma relação de confiança. Então, a partir dessa confiança que nós construímos com o outro, para estarmos com eles, seja apenas sexualmente ou seja amorosamente, porque existem todas essas possibilidades, o que é que exatamente nos faz construir essas confianças? Como é que nós nos construímos com o outro para estar com o outro a partir dessa confiança? E aí eu trouxe uma musiquinha para a gente começar a pensar sobre isso também, que é Já Sei Namorar, dos Tribalistas. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência para a televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola, agora só me falta ganhar. Não tenho juízo, se você quer a vida em jogo, eu quero é ser feliz. Então, meninas, o que é que vocês acham? Eu achei interessante essa tua abordagem da questão biológica e da evolução, né, da espécie humana, tanto biológica do corpo do homem, do ser humano, do Homo sapiens, como biológica da espécie humana, né? Falando dessa evolução. Mas mesmo nesse momento onde você estava explicando aí toda a questão biológica, chegou ali um determinado momento que já não era mais puramente biológico, né? Já era social, já era construído, já tinham elementos para além das necessidades biológicas e fisiológicas, digamos assim, da espécie, que seria essa questão da proteção de ataque, por exemplo. Tá, isso é sobrevivência, mas a forma como o que tipo de perigo era considerado perigo é diferente, por exemplo, do que hoje é considerado perigo, né? E do que
torna a confiança necessária e importante. Né? Naquele momento era literalmente o se proteger do ataque ou estar exposto a um potencial ataque quando se agregava ali a outra pessoa, né? E ter os órgãos vitais, enfim, feridos. Mas hoje, o que é isso? O que é esse potencial risco? Que órgãos vitais são esses que estão em risco, né? Do que é que a gente precisa nos proteger e mais do que isso, não necessariamente a proteção, mas o que é que a gente considera importante para a confiança? E aí, mais ainda, de uma forma mais abrangente, o que é confiar em alguém, né? O que é a confiança para cada pessoa? Porque aí a gente também sai desse macro e vai para o individual, né? Que confiança pode significar um monte de coisa diferente para as pessoas, diferente de acordo com a história de vida, como a pessoa vai entendendo o que é isso, né? Então, é muito social, né? Sim. Eu estava aqui pensando, né, essa confiança, o quanto essa busca pela confiança, né, essa segurança, né, vou até mudar a palavra aqui, que a gente busca no outro, o quanto ela é possível, real, né, ou o quanto ela é uma expectativa, uma fantasia, né, porque eu fico pensando assim, né? A gente vai lá, né? A gente investe no relacionamento, a gente investe no outro, buscando essa reciprocidade, esse investimento do outro também em nós, né? E o quanto isso é algo que muitas vezes eu acho que é uma utopia mesmo, assim, né? Porque por que eu preciso do outro para me sentir seguro? Se lá atrás eu tinha um corpo desprotegido e que precisava do outro como um escudo, será que hoje eu ainda preciso disso? Com tudo que já houve de evolução na sociedade, com todos os outros recursos que nós temos para proteger os nossos corpos, né? Então, assim, o que faz com que, né? Estou aqui tentando conectar, né, os aspectos biológicos e toda a questão histórica com o nosso psiquismo atual, né, com todos os recursos que nós temos para viver a nossa vida atualmente. E por que ainda, e eu acho que é algo muito atual, as pessoas buscam a segurança no outro, né? Por que elas precisam de tanta segurança? E vou dizer mais, assim, eu acho que, inclusive, para se construir a confiança, a gente precisa viver um período de insegurança. Porque você tem ali na construção da confiança, na construção do laço afetivo, na construção da relação, você passa por um período de incertezas, que você não sabe qual é a resposta do outro, você não sabe se o investimento que você está fazendo vai dar certo, você não sabe se o outro gosta de você. Então você pisa num terreno assim de areia movediça, né, incerto, né, do não saber, até que você consegue construir o laço, se conseguir, porque pode ser que não consiga, né? Mas se você conseguir construir esse laço, você pode começar a construir ali confiança e, consequentemente, segurança. Mas tem um período ali que você não sabe se aquilo vai dar certo, né? E como é que você sustenta isso, né? Eu ouvi a Elaine, né, no início e meu coraçãozinho que estava aqui pulsando, ele fez. Olha, isso é uma característica minha, diga-se de passagem. Eu acho que quando eu já dei aula de etologia e quando eu falava desses temas de relacionamentos e de paixão, os meus alunos diziam, professora, a senhora não é nada romântica. Sabe por quê? Eu achei engraçado, assim, engraçado, mas ao mesmo tempo eu acho que desromantizou tudo, né? Mas que ótimo, porque a sensação foi assim, o outro, né? Ele é tão importante, somos seres sociais e precisamos do outro, mas eu coloco ele aqui na minha frente para me proteger. Então, se eu for atingido, se chegar alguém, se chegar um animal, chegar alguém que faça o mal, tem você aqui na minha frente. Então, meu coração, que era todo amor e pulsação, que fez
poxa vida, né? Como é interessante a gente pensar que um relacionamento ele começou, claro, né? Eu estou falando de um jeito mais figurado, um pouco mais de brincadeira, mas também de olhar que o outro ele veio como um escudo, né? Ele chegou por um escudo. E aí tá, eu me relaciono, eu confio nele por quê? Porque ele não vai me atacar ou porque ele vai me proteger de um ataque? Acho que é difícil pensar ou colocar essa responsabilidade no outro, né? Talvez eu fique pensando que hoje o relacionamento ele vai para uma coisa, para um lugar em que os dois possam negociar. Vezes eu te protejo, vezes você me protege. Ou até mesmo assim, olha, estamos nos relacionando, mas cada um vai vivendo do seu jeito. Eu acho que pode ser um tipo de acordo, né? Não um acordo no sentido da paixão, do amor, da relação, mas um acordo nessa forma de se relacionar e não ficar sendo uma condição de responsabilidade do outro, né? De colocar isso tudo na mão do outro, porque eu acho que é muito difícil, é impossível você achar que o outro vai te proteger, que o outro vai te dar essa sensação de plenitude, que o outro vai te trazer todas essas questões, até como a Rose falou, né? Às vezes esse investimento que não dá para ser só do outro, né? Não é o outro que vai poder investir, é a gente, né? Somos nós mesmos. Então, quando eu penso nesse tipo de relação, eu fico, sei lá, né? Me vem na cabeça uma condição de que às vezes é tão egoísta da nossa parte querer se relacionar, porque parece que é sempre tampando uma falta, tampando um buraco. Que acordos que seriam interessantes da gente fazer para que o relacionamento flui bem e aí eu não precise que você me proteja, porque nós nos protegemos, né? Ou eu me protejo e você se protege, porque eu acho que é tão mais viável. Assim, eu acho que quando eu penso em relacionamento e proteção, me vem uma cena muito clássica na cabeça, que é você está num avião e esse avião começa a ter turbulências. Cai as máscaras, você está até com o seu filho do lado. A primeira opção que as comissárias, os comissários, eu não sei mais se fala comissário ou se é agentes de bordo, sei lá, né, como é, eles te dizem assim, você primeiro põe a sua máscara, depois você põe até no seu filho, que é a sua primeira preocupação. Então, eu me garanto de estar bem para depois eu, né, cuidar do outro. Eu não sei, eu devo estar aqui com tanta paixão, com tanto amor, meu coração tendo dado viajando demais, né? Mas sei lá, fiquei pensando nisso um pouco, né, menina? Sei lá. Mas eu acho que o que tu está falando, eu volto, né? Uma coisa que eu acho que a gente falou bastante no episódio sobre o amor e que eu acho que acaba voltando aqui, né? Que é a coisa assim, ó, o quanto eu necessito do outro, né? E quando isso atravessa uma relação, né? Ela acaba tendo um peso muito grande, né? Quando a gente não entra nesse lugar da necessidade, como a gente pode manifestar o nosso desejo de uma outra forma, né? O quanto o nosso desejo pode emergir, pode aparecer de outra forma, né? O quanto a gente pode fazer escolhas muito mais conscientes, né? Seja de relacionamento, seja a forma como a gente quer se relacionar, a forma como a gente quer construir esse relacionamento, a forma como a gente quer viver o sexo, né, as relações sexuais, o prazer sexual. Então, eu acho que quando a gente fica nessa vibe aí, nessa posição de necessidade de proteção, de necessidade que o outro me complete, de necessidade que o outro, a relação ela vai se colocar de um jeito que
o desenvolvimento dela pode ser um desenvolvimento muito pesado, né? Principalmente para o outro, né? Porque daí a gente está colocando lá no colo do outro. Vou falar uma coisa que eu já falei no episódio do amor, mas vou ser repetitivo. A gente coloca lá no colo do outro uma dívida, né? Olha, eu te quero, mas eu te quero porque você vai vir aqui para me proteger. Sim, a gente acaba por jogar as nossas inseguranças no outro. Na maioria dos relacionamentos, e isso é muito prejudicial. Só que enquanto vocês estavam falando da questão da confiança e do outro, eu queria só lembrar que você também protege o outro. Então, nós também protegemos o outro. Não é só uma via de que eu estou tendo essa relação sexual com você e eu espero que você me proteja, mas eu também estou aqui servindo de proteção. Então, Aí eu te pergunto, né? Por que precisa um proteger o outro? olha, não precisa. Proteger? Não precisa. Biologicamente falando, aqui, o que é que aconteceu? O ato sexual se tornou um ato de confiança. Fim, mas isso foi há séculos atrás. Isso foi quando o homem se tornou homem. Mas até hoje, boa parte de nós ainda nos relacionamos em busca de curar as nossas inseguranças, em busca das nossas faltas de terapia, em busca de tudo que nós passamos e jogamos no outro. Isso ainda é presente. Então, você está me dizendo que tudo isso é aprendido, né? Essa forma de relacionar. A gente Sim, é aprende. aprendido. Existe uma base biológica, mas como a Gabi falou, é impossível a gente dissociar o ser humano que é biológico do ser humano social. Então, acho que talvez seja isso que eu fico pensando, né? A gente vem já dessa condição que aprendemos lá atrás, e aí onde fica a parte que é mais a parte psíquica, o que é de cada um aí nessa forma de relacionamento? Porque aí eu fico pensando, né, que hoje, talvez, por tantas mudanças, né, eu acho que a gente foi evoluindo, né? Saímos de um lugar e começamos a ter uma movimentação. Só que hoje a forma de se relacionar precisa ser assim, nessa eu protejo você e você me protege. Não pode ser mesmo, ao Paula, menos prazer, sei lá, alguma coisa diferente disso. pode, mas eu acho que é isso, assim, quando tu falou sobre o que tem de cada um, né? Mas mesmo aquilo que é de cada um de nós e de fato é único, porque o que é para mim não é o que é para você, nem para Rose, nem para Elaine, para cada um é diferente. Mesmo isso foi construído, né? Foi aprendido. Eu não nasci da forma como eu estou hoje, pensando e me relacionando da forma como eu me relaciono hoje e assim por diante, né? Mas essa questão, os aspectos culturais e sociais, a forma onde eu cresci, onde eu fui construindo, esses valores ainda eram importantes, né? Não era algo tão antigo. Então, ainda na sociedade que a gente vive hoje, por mais que já exista muita abertura de possibilidades, ainda existe um discurso de que o relacionamento precisa existir essa segurança, de que ainda um precisa cuidar do outro e proteger o outro. Ainda é um discurso muito disseminado, digamos assim. Então, a gente, sem se dar conta mesmo, a gente coloca isso como um valor e a gente busca isso muitas vezes sem nem saber que está buscando. Mas eu acho que é sim muito importante o que você está trazendo, porque é isso, não precisa ser assim, né? A gente pode construir outras possibilidades, a gente pode desenvolver outras formas, a gente pode desaprender, digamos assim, até o que a gente aprendeu, né? É que eu acho que assim, a nossa sociedade, ela nos oferece hoje muitos outros recursos de segurança, que não só um relacionamento amoroso, né? Eu acho que a gente pode desenvolver, encontrar tantas outras coisas na nossa vida que nos promovem essa segurança e que a gente faz com que a gente não deposite mais exclusivamente no outro, né? No relacionamento amoroso, principalmente. Então, assim, isso também permite toda essa liberdade da manifestação da sexualidade, nas escolhas amorosas, nas diversas formas de construção de um relacionamento, né? Então, assim, inclusive
permite que as pessoas escolham, inclusive, ficarem solteiras, né? Que elas não precisam estar num relacionamento mais, como há um tempo atrás era quase algo, era pré-definido na vida, né? Olha, na sua vida será isso, 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 o destino é o casamento, né? Então, acho que a gente hoje tem, sim, esses outros recursos, né? Que não nos obriga a definitivamente estar num relacionamento. Agora, claro que sim, né? Eu acho que tem algo do inconsciente que é a busca por segurança. Sim, a gente tem isso, né? Mas isso é algo que é da ordem do inconsciente e que é como é que a gente lida com a falta, como é que a gente lida com não saber, como é que a gente lida com coisas que não tem controle na vida, né? Então, assim, que recursos eu desenvolvo para poder lidar com tudo isso, que pode ser extremamente angustiante mesmo, né? Se eu não encontrar recursos para lidar com isso. Mas que a gente possa, de forma consciente, lidar com isso, né? Então, assim, não necessariamente só depositar no meu companheiro, no meu pretendente, no meu crush, toda a responsabilidade de me trazer a segurança. Sim, na verdade, é um ponto de partida para nós pensarmos e refletirmos, e tudo isso que a Rose falou é extremamente importante, que é nós também precisamos trabalhar a nossa insegurança e essa extrema necessidade do outro. Né? Nós não temos essa necessidade do outro, na verdade. Nós temos biologicamente a necessidade de um outro, mas ela não é necessariamente um par romântico. Né? E por muito tempo acreditou-se que sim, mas não necessariamente é um par romântico. E hoje a gente já tem outras possibilidades de vida, principalmente falando da mulher. Hoje a mulher já pode construir uma história de vida em que ela é a personagem principal. E ela pode ter ou não uma pessoa ao lado dela. Seja essa pessoa um homem, seja essa pessoa uma outra mulher. Será E que também, sim. quando você fala, né, parte da confiança, não sei, gente, eu posso estar aqui viajando, mas para mim me vem a sensação de que a confiança acaba sendo, não nos relacionamentos, mas a confiança de que a minha confiança, eu confio, eu acho que em tudo que eu penso, crio, desenvolvo, projeto, e aí você, uma parceria, né, que pode ser romântica, se torna só um agregador a tudo isso. Então, é o pacote da confiança, não se torna o que vai me fazer, né? Não é o pedestal que vai me deixar em pé. Então, eu fico pensando nisso, né? Se esse confiar tem a ver com até eu confio e consigo fazer uma escolha bem, né? Fazer uma escolha, parece vitrine, né? Mas eu consigo fazer uma escolha de algo que não é que vai me proteger, mas algo com que fecha esse ciclo, né? Esse cerco, eu acho, talvez. Não sei, fiquei pensando um pouco nisso. Eu só não sei se a gente fecha. Eu acho que não. Porque não é essa pessoa, né? Não é esse ser que vai vir para fazer essa. Não é mais a história romântica dos contos de fada e foram felizes para sempre. Existe essa pessoa com quem nós vamos ser felizes para sempre? Essa é... Existe? Espelho. Acho que não. No espelho? Ah, boa! Super. A coisa da alma gêmea, do amor à primeira vista, né? Isso tudo são construções sociais, né? Representações de algo que não é real, né? Que é extremamente fantasioso, extremamente idealizado, né? Claro que são coisas que a tomada de consciência disso, a gente está aqui falando, questionando, né, para ajudar as pessoas a também se questionarem, né? Mas a gente sabe que a desconstrução disso não é algo simples, né? Mesmo quando a gente fala da segurança, né? Por que a gente está depositando no outro como o salvador da nossa segurança, né? A segurança está aqui dentro de nós, e se não está, ela precisa ser construída aqui dentro de nós, né?
Como é que se faz isso? É um caminho, não é algo pronto, não se compra lá na prateleira, né? É uma construção dessa segurança. Como eu falei anteriormente, assim, que outros recursos que eu consigo desenvolver na minha vida que me sustentem e que não necessariamente dependa de uma outra pessoa para ter essa segurança, né? E essa outra pessoa X, né? Que pode ser muita gente, pode ser realmente um companheiro, uma companheira, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o filho, porque às vezes também está depositado nessas outras figuras essa confiança, né? Agora, como é que eu desenvolvo essa confiança aqui dentro sem necessariamente depender desse outro? Para que o encontro com o outro seja um encontro de, entre aspas, desfrute, né? Vamos desfrutar o nosso prazer, o sexo, o beijo na boca, né? Sem ter que ficar pensando que se amanhã, será que ele vai me ligar? Será que ele realmente gosta de mim? Será que ele quer casar comigo? Né? Será que ele vai comprar uma casa e nós viveremos com os nossos filhinhos, os nossos cachorros felizes para sempre? Posso desejar tudo isso? Claro que eu posso desejar tudo isso, mas que isso não seja uma necessidade de segurança para eu viver a minha vida, né? Exato. Que essa segurança fique apenas do ponto de vista biológico, apenas um ponto de partida, e não só a nossa eterna busca de segurança e de jogar para o outro questões que nós precisamos resolver conosco em terapia. Em terapia é ótimo, né? Manda todo mundo para terapia. É uma forma de refletir também. Eu não estou mandando todo mundo para terapia, mas é importante. Pronto, minha gente, eu acho que esse foi o tema de hoje. Nós não estamos aqui, novamente, como as meninas já falaram em todos os outros episódios, para esgotar possibilidades de forma nenhuma. Nós estamos aqui literalmente para abrir caminhos, não é? Para abrir possibilidades de. E esse foi o nosso reflete aí sobre relacionamentos, sexo, confiança. Reflete.